Pois é. Sem censura de hoje com Eduardo Oliveira. Esse camarada já foi chefe de gabinete de vereador aqui de Santa Luzia. Tão polêmico quanto o vereador da época, né? O famoso Adriano São Cosme. Um articulista político muito forte na cidade, muito conhecido no São Cosme, na região de São Benedito ali. Salve, Edu! Salve, Rogério. Não vou te chamar de Eduardo. Não tem jeito. E o Sem Censura de hoje, nós vamos falar um pouco sobre política. Falar um pouco? Aqui, determina 6 minutos aí, porque senão esse programa não acaba, tá bom? Edu, vamos lá. Você acompanhou com muito cuidado e com muita atenção o começo dessa história de hoje. Temos um prefeito de Belo Horizonte, um ex-delegado de Polícia Civil, a partir daquela época em que ele não tinha sequer partido para poder disputar as eleições, né? Verdade. E então não vamos entrar na questão partidária, não, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Conta um pouquinho do que você sabe dessa história. Na verdade, ele veio para a cidade como um novo, que não era político. Essa é a visão que eu tenho. Mas que rapidamente ele se tornou um político e rapidamente ele se tornou, mais rápido ainda, ele se tornou algo do mesmo que a gente tinha o costume de... Mais do mesmo, que a gente tinha o costume de ver na cidade, né? Gente, dá licença, eu vou tomar a caneta dele porque parece menino. Desculpa, tá, gente? Muita promessa, pouca ação. Eu acredito que ele, como um prefeito da cidade, ele escala mal, ele escala pessoas que às vezes pode ser um mega profissional, mas ele está na área errada. E na área errada... Está mal aproveitado. A pessoa não consegue aí se destacar, né? Todo mundo quer fazer algo pela cidade. Marcar. Isso que aconteceu na cidade foi eu que fiz. Eu dei a ideia e a gente construiu isso. Então eu não vejo... Eu vejo hoje um desgoverno na cidade de Santa Luzia. Eu vou entrar num assunto, uma seara aqui, que não é muito nem a sua nem a minha, mas que ela é de todos nós. Uma das promessas do Cristiano era que ele abriria o Hospital São João de Deus. A gente vê grandes dificuldades nisso, por motivos óbvios. Qual é o seu pensamento em relação a esse tipo de coisa? Na verdade, o Hospital São João de Deus, a cidade necessita dele. A cidade necessita do hospital. Ele é um ganho para todos, tanto da parte alta quanto do São Benedito. Mas eu não vejo essa possibilidade dessa reabertura do hospital com a velocidade que ela foi prometida. E principalmente com o envolvimento de dinheiro público. Eis a questão. Vai se pagar algo que está lá, que ninguém sabe o que é? E como que vai se pagar? São dívidas de uma entidade que dava manutenção para o hospital. E como que vai se pagar isso? Vai levar isso para a Câmara avaliar como é que vai se pagar uma dívida que já tem tanto tempo? Um prefeito atual vai se pagar uma dívida de anos atrás? E que não é pública? E que não é pública, é de uma instituição? É muito complexo, é muito difícil falar a respeito de como vai se dar a abertura desse hospital. E mais, como que vai ser o funcionamento depois da abertura desse hospital? Porque hoje a gente já vive uma crise que o PA, o médico tá querendo paralisar, não tem medicamento. Aí eu sei que a falha não é só dele, mas se ele escala as pessoas certas, nos locais certos, minimizaria. Defesa Civil, Secretaria de Educação, Ação Social. Todos. Eu posso falar um pouquinho de cada um. Na educação, começou, quando ele assumiu, começou a postar os currículos. Então todas aquelas pessoas que tinham um currículo, trabalhou em tal lugar e etc, foram postados nas redes sociais esses currículos. Aliás, é uma mania do cara, né? Só que ele publica na rede. Só que algumas coisas pararam de ser publicadas. Publicou lá uns 3, 4 currículos e parou. E aí começou a entrar pessoas que talvez não tenham um currículo tão invejável, né? Quanto os demais. Mas um exemplo, eu acho que ontem um diretor já saiu. De escola? Já saiu. Não consegue. Um secretário, que me parece que é o de governo, saiu também ontem. Exonerou ontem. Foi presidente da FUNED. Então, se o cara
trabalhou na FUNED. Venhamos e convenhamos, o Marcelo é um doutor em gestão pública, especializado nisso, e a marca dele na FUNED, ninguém tira não. Então eis a questão, é o cara com medo de se queimar. Ele está no local onde ele é limitado, ele pode ir só até aqui, ele não pode passar dali. Então é muito difícil governar desse jeito. Eu acho que o que pesou muito na questão do Marcelo foi a interlocução dele com a Câmara. Não sei. Pode ter sido. Na verdade, a cidade, por causa do desgoverno da cidade, coloca muito pessoas boas em xeque. Coloca o currículo dessa pessoa em xeque. Até os efetivos ficam nesse risco. Verdade, até os efetivos. Vamos começar da partida do seguinte. Na campanha foi colocado claro assim: você trabalha na prefeitura, vocês podem ficar tranquilos que vocês não vão ser afetados. E logo em seguida o que veio? O corte. Então, a partir do momento que veio esse corte, ele já colocou em xeque a credibilidade. E assim está sendo sucessivamente. Hoje a gente vê, a gente mora na cidade, a gente conhece a cidade. Vive ela todo dia. E eu acho que esse é um dos deslizes dele, de não viver a cidade da maneira que a gente vive, de não ser daqui. A gente conhece a cidade. A gente sabe quem são as pessoas que já trabalharam ou que não trabalharam, mas que prestam algum serviço na cidade, que conseguem desempenhar esse serviço com empenho, com valorização, que gostam realmente da cidade. Não é questão de fazer só oposição, é querer propor alguma coisa e não conseguir ter acesso. Na verdade, essa parte aí de oposição é uma parte muito chata de ser tocada, porque um dia desse pra trás eu fiz uma indagação no grupo e eu fui chamado de oposição. Mas esse cara aí é da oposição. Não, eu não sou da oposição. Na verdade, quem dera se todo mundo que tivesse um Eduardo na oposição. Porque eu mostro a saída. Quando eu proponho. Só que aí você não vê nada daquilo ali que você propôs. Nem um pequeno teste. Vamos ver se vai dar certo. Não, é a oposição que propôs. É a oposição que propôs. Então não vamos fazer porque foi oposição. Oposição de quê? Oposição de quê? Lembrando que o prefeito já foi oposição. Oposição de pintar buraco na rua com um calzinho para marcar. De administrações para trás, eu não vou lembrar a administração certinha, porque passaram muitos prefeitos na cidade, prefeitos e vice-prefeitos, interino. Então marcava, ia passar a suplementação na Câmara, foi um grupo para a Câmara para poder ser contra essa suplementação. Então, quer dizer, antigamente quando ele era candidato, pré-candidato, o telhado dele era de laje. E hoje o telhado dele é de vidro. Ele esqueceu que tudo que ele fez lá atrás como oposição, ele iria vivenciar hoje. Mas o mais engraçado é que ele não está vivenciando isso hoje. Porque ele não está preparado para isso. Mas ele não está vivenciando isso. Se hoje nós fôssemos pintar os buracos da cidade, um exemplo da rua, igual ele fez, a gente teria que contratar um aviãozinho daqueles pulverizador de plantação e não ia ficar uma rua da cidade sem estar pintada. Tá. Como eu disse antes, esse programa, se a gente for falar de política, que não vamos falar até o dia amanhecer. Uma hora, verdade. Vamos falar da Câmara um pouquinho? Só um pouquinho. Você tem um minuto para falar da Câmara. Vamos. Câmara Municipal. Eu já vi muitos mandatos, eu aprendi muito na Câmara Municipal, alguns anos atrás. Tiveram alguns mandatos fantásticos, vereadores fantásticos, muito empenhados, com um bom trabalho. A gente ia para a Câmara, era gostoso de ir para escutar o debate acalorado, mas o melhor de tudo. Bate-boca de Davi Martins com Adriano Sanfona. Fantástico, mas era um debate que quando terminava esse debate, chegava-se a um denominador comum. E não tinha inimigo. E o mais legal de tudo é que aquele denominador comum, a cidade usava ele. Ele tinha efeito, ele tinha... Surtia efeito. Se discutia leis para uma cidade inteira e não a lei, para o bairro. Não tinha isso. Sabe o que aconteceu essa semana passada aí? E que eu e o nosso amigo aqui participamos de uma forma muito efetiva. E que eu senti, assim, naquela vibe ali, eu vi algum resultado. Okay. Foram 3 vereadores naquela bendita daquela pinguela lá, que eu fico aí chamando de pinguela, acabou pegando. Na passarela que eles fizeram. Primeiro, eu descobri que aquela passarela não é da construtora. Quem fez aquilo ali foi a Secretaria de Obras. Segundo, eu descobri que os vereadores foram lá e eles não foram dobrados. Eles manusearam a informação para não falar da pinguela. Aí eu falei com o Ivo, pelo amor de Deus, filho, desce lá e dá um pau nesse aí pra mim.
O Ivo subiu em cima da ponte, deu 2 balangadas, falou, é comigo mesmo. E no dia seguinte, Cristiano, Bruno, Zé Carlos, foi todo mundo para que trem. O prazo da obra encurtou, o pessoal começou a trabalhar, certo? E é essa posição que eu fico esperando, não é do Ivo Melo, eu tô falando do Ivo porque foi ele que fez, mas poderia ter sido o Henry, o Neylor que eu pedi para ir lá e por causa de acessibilidade ele não se pronunciou, né? O Vaguinho, o Henry, qualquer um que tivesse ido até ali para poder fazer a política da cidade, né? Na verdade, hoje os vereadores eu vejo um modismo acontecendo com eles. Um modismo que eu acho que é muito prejudicial é muito prejudicial para a cidade. A modismo do videozinho em momentos oportunos, né? Eu sou muito claro com o que eu tenho que falar. O que eu penso disso? A cidade, se um vereador, são 17, se cada hora sair um vereador para um lugar da cidade e for fiscalizar realmente, que é o que a cidade necessita, cada hora eles vão deparar com alguma coisa. Mas geralmente, com exceção do Ivo aí agora, que o Ivo é um vereador, porque aqui na cidade tem muito disso, do vereador bairrista, né? O Ivo saiu lá da parte alta da cidade e veio na divisa aí da cidade, para ver a ponte. Ponte essa que é uma brincadeira. Na verdade, foi feito algo descomunal. Não tem como nem classificar aqui, nem como pinguela. Nem como o ponte do rio que cai. Ela deu uma melhorada, eu passei lá e deu uma melhoradinha. Eles estão melhorando ela. Eu acho que até terminar a obra, eles concluem ela. Que aí vai ser a hora de retirar ela de lá. Entendeu? Vai ser mais ou menos por essa pegada aí. Porque cada hora chega um e dá um pitaco, cada hora muda de um lugar, etc. Então, sem comando total. Vereadores. Tem apreço por todos que estão lá. Já trabalhei, tive a oportunidade de conversar com quase todos que estão lá. Eu vejo hoje a Câmara de Santa Luzia fraca. Fraca do ponto de vista do tanto de trabalho que ela poderia exercer, né? Como Câmara Municipal. O vereador manda um pedido pro Executivo. Capim na rua tal, tapa o buraco tal e etc tal. Aí o que acontece? Se vai lá e tapa o buraco, ou faz a capina, parabéns prefeito, muito obrigado aí, ou foi a indicação minha. E aí muitos vereadores que não conseguem ser atendidos dessa maneira, vão lá no local, em loco, com o celularzinho e faz a filmagem, porque virou moda esse tipo de questionamento. Eu acredito que tem outras formas de cobrar, tem outras formas de pedir. E vocês foram eleitos, vereadores, por uma gama de votos sensacional. Você calcula lá o vereador menos votado da cidade e pega o número de votos que ele teve e calcula o número de ônibus que encheriam de pessoas. Então, vereador, você tem esse número de pessoas aí fora... No mínimo. No mínimo, claro, no mínimo, boa. Você tem esse número de pessoas aí fora brigando com você, pedindo junto com você, esperando a benfeitoria junto com você. Saiba usar a cidade, a Câmara está muito parada. Está muito parada com relação... o pessoal discute os horários da Câmara. Era de manhã, agora não, era de noite, agora era de manhã. Então, todas as câmaras de todos os municípios já passam por esse tipo de problema. Mas o que acontece é o seguinte, toda vez a nossa Câmara tem pessoas assistindo. Toda vez, você entrou no plenário, tem gente assistindo. Tá, então aqui, é o seguinte, como eu disse, a gente vai poder falar isso aqui a toda hora. Isso. Programa sem censura do não vai poder nem ficar no jornal, nós vamos ter de lançar ele separado. Ok. Porque fala pra caramba. Demais. Mas então, você tem 10 segundinhos, então é só responder. Câmara de Vereadores de Santa Luzia hoje, 13, 17, 19 ou 21 vereadores? 21 vereadores. 21. Ok. Sem censura com Du Oliveira. Pois é, minha gente, chegamos ao fim de mais um Jornal SLJ, a resenha da cidade. Fica o convite, anuncie conosco. 99784-4471. 99784-4471. Esse é o nosso WhatsApp. E se você tem matérias para nos enviar, se você quer fazer algum comentário, se você quer que publiquemos os problemas da sua cidade, estamos aqui à sua disposição. Um abraço e boa noite a todos.